Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. O que Deus é pra você? Deus todo dia te dá uma vitória de levantar da cama. E você faz o que para agradecer Ele? Olha só. Tiro de fuzil, perdi a metade do cérebro e estou de pé para a glória de Deus. Sou Olha aposentado. Deus me aposentou. Tu perdeu metade do cérebro, metade do cérebro. Metade do cérebro. Só tem 50% da massa cefálica na Minha Antena Gospel está captando algo que só pode ser chamado de milagre dos céus. Ex-traficante sobrevive a tiro de fuzil na cabeça, perde metade do cérebro e se converte a Jesus. Hoje vivo para a glória de Deus. Minhas anteninhas abençoadas, preparem o coração porque o que a gente vai contar agora não é só um testemunho, é um livramento sobrenatural que desafia a medicina, o crime e a lógica humana. Um jovem, dado como morto após levar um tiro de fuzil na cabeça, hoje está de pé, literalmente de pé, anunciando que só o Senhor é Deus. A história que Minha Antena Gospel captou dessa vez vem direto de Minas Gerais, mas cruzou o Brasil e foi parar no Rio de Janeiro, onde o cenário não era nada angelical. Júlio César, hoje com 26 anos, conheceu o mundo do crime ainda novo e mergulhou até o fundo do poço. Mas mesmo lá, onde muitos já perderam a alma e o corpo, Deus achou ele e disse: levanta, porque eu ainda não terminei. Para você que acha que já viu de tudo, segura essa. Ele perdeu 50% da massa encefálica, ficou entre a vida e a morte, e hoje prega o evangelho com lucidez, poder e autoridade. A Bíblia diz em Salmo capítulo 118 versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Pois Júlio está aqui para provar isso na prática. Mas antes de chegar nesse altar de testemunho, o caminho foi longo, torto e cheio de laços do inimigo. Júlio nasceu em Minas, mas aos 8 anos foi morar com a família no Rio, mais especificamente na comunidade Campo da Brama, em São Gonçalo. Lá, o que ele encontrou não foi uma infância tranquila, mas uma realidade onde a violência era normal. O crime era o caminho mais fácil e a leitura não fazia parte do cotidiano. Ele só estudou até a 2ª série do Fundamental, Anteninhas. E o primeiro livro que tentou ler na vida foi a Bíblia dentro da cadeia. Aleluia! Já dá pra sentir que Deus estava escrevendo a história dele mesmo entre as grades. Ainda adolescente, Júlio já tinha 7 passagens pela polícia. Era um daqueles nomes que já circulavam nos rádios das viaturas, daqueles que os vizinhos conhecem mais pela ficha criminal do que pelo sorriso. E mesmo quando ele fazia promessas a Deus, sim, ele tentava, a transformação não vinha. Prometia para Deus que se ele me tirasse da cadeia, eu ia mudar. Mas saía pior do que entrei, confessou no podcast 01 Sobreviventes, onde esse testemunho foi registrado e ecoou como um trovão de glória nas redes sociais. E não para por aí não, minhas anteninhas. Júlio contou que o diabo ofereceu tudo o que parecia bom: poder, respeito, dinheiro fácil. Aquele engano do inferno que a gente já conhece: se entrar pro crime, você vai ser alguém, vai ter poder. Mas como ele mesmo disse no vídeo, é tudo ilusão. Satanás não dá nada pra gente de graça. Ele dá com uma mão e tira com a outra. E aí você pensa, será que ele não teve chance? Teve sim. Júlio até passou uma temporada na igreja com a mãe. Teve uma visão espiritual de si mesmo de terno e gravata no altar, anteninhas. Mas como diz o ditado cristão, quem não renuncia à velha natureza, volta pro Egito. E foi o que aconteceu, ele voltou pro crime com ainda mais sede. Com 18 anos, já estava na comunidade do Chapadão, agora não como um pequeno delinquente, mas como guarda-costas de chefão do tráfico, portando armamentos pesados e assaltando cargas na Avenida Brasil, uma das mais perigosas do Rio. Era de segunda a segunda. Sem parar, sem medir consequências. Eu já estava cego, já estava sendo conduzido pelo diabo. Eu só queria ostentação, coisas do momento. Eu estava morto por dentro. E aí veio o dia da virada, do juízo, da misericórdia e do livramento. No meio de uma dessas ações criminosas, Júlio levou um tiro de fuzil na cabeça. Foi direto pro hospital. Perdeu metade da massa encefálica. Ficou em coma. A família achava que era o fim. A medicina dizia que não havia esperança. Mas Deus, ah meu Deus, a última palavra é tua. E foi ali no leito da morte, onde só o espírito ainda resistia, que o Senhor fez um milagre. Júlio sobreviveu, acordou, se reergueu, e nasceu de novo. Não para viver como antes, mas para ser instrumento de Deus, boca profética, testemunho vivo.
Veja só ele narrando o fato ocorrido e dando seu testemunho. Olha só. Tiro de fuzil, perdi a metade do cérebro e estou de pé para a glória de Deus. Sou Olha só. aposentado. Deus me aposentou. Tu me perdeu deu uma vida. metade do cérebro, né? Metade do cérebro. Metade foi do embora. cérebro. Só tem 50% da massa cefálica na minha cabeça. Mas como o nosso Deus é poderoso, Fala. mas como o nosso Deus é poderoso, ele falou comigo que vai nascer cérebro na minha cabeça. Na entrada da comunidade, bebendo água, pouco tempo que eu tinha chegado no Chapadão. Tava eu com o moleque lá que tava mais tempo que eu, nós bebendo água na esquina. Tu né? lembra o nome da parte do local lá? Era na Fernando Lobo. Na entrada da Fernando Lobo, ele tem um posto de gasolina. Um pouco mais acima, tem uma entrada, que já é a parte que eles falam, a parte da Pedra Rasa. Eu tava quando eu fui sentado, bebendo água, matando a Pedra sede. Rasa é lá perto do campo, né? Pedra Rasa Lá. é ali perto do Cavaleiro, ali na xícara. Sim. Aí eu tava bebendo água, quando nós olhou pra baixo, bebendo água, fumando cigarro, olhou pra baixo, o caveirão em cima, uns 7 metros de distância. O caveirão em cima, cheio de fuzil pra fora, e o moleque que tava mais tempo falou, corre que é os polícia. Nós começou a correr, subiu uma ladeira que só Jesus. Ali eu creio que Deus botou a mão e deu o livramento pra todos. E eu, antes de eu tomar o tiro, eu fui pego na entrada da Nova Holanda com a pistola, com 2 jovens, nós saímos da Nova Holanda com a arma. Aí a viatura veio, me pegou, as 2 jovens, levou nós pro piscinão ali perto da Nova Holanda. Levou a gente pro piscinão ali, os polícias começaram a bater na gente. Começou a bater em mim, eu que era homem, as mulheres não apanhavam, mas bateu em mim, pediu 5 mil pra liberar a gente. Ali elas começaram a bater contato, e o dia e a hora passando, quando eu 5 horas da manhã que viu que ficava o dia, viu que não ia ter 5 mil, eles falou, manda o que vocês têm pra liberar vocês logo. Senão eu vou levar vocês pro Chapadão, vou entregar vocês o chefe da milícia lá, que era um cara brabo. O cara não tinha conversa. Aí a menina conseguiu Isso lá 2 perto do mil. Chapadão tinha uma milícia na época? A Chapadão tinha. Tinha? Que é essa parte que a fez não vai chegar nela. Isso é em que ano? Isso foi em que ano? 2017. 2017? Aí, a mão dele mexeu, mas ele falou, mentira, que o médico falou que essa mão dele não mexe nunca mais. Então vamos mudar de lado pra você ver que mexeu. Aí a minha tia mudou de lado, minha tia conversando comigo, eu chorando. Eu ali apagado, em coma, e eu chorando. Disse que minha tia orando, conversando, minha mão mexeu de novo na. Minhas anteninhas abençoadas, agora segura firme, porque é aqui que o testemunho de Júlio César desce no mais profundo do abismo. Mas também é onde a luz do céu começa a romper as trevas. O que ele viveu depois daquele tiro de fuzil não é só um milagre, é uma chamada divina que não dá para ignorar. Depois de anos perdido no crime, afundado nas drogas, carregando fuzil e assaltando carga como se fosse rotina, Júlio caiu. Mas caiu nos braços de Deus. Ele foi baleado na cabeça, minha gente. Por um fuzil de guerra, arma de destruição. Perdeu metade do cérebro. Perdeu movimentos. Perdeu saúde. Mas não perdeu a promessa que Deus tinha feito quando ainda era menino, lá na visão com terno e gravata no altar. E aqui está o segredo espiritual dessa história, anteninhas. Quando Deus coloca um propósito em alguém, não importa se o diabo manda fuzil, cadeia ou droga. Se Deus diz vou usar, ele vai usar, nem que seja pela dor. Como está escrito em Romanos capítulo 11 versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Júlio ficou em coma. Foi desenganado. E o diabo até achou que venceu. Mas ali naquele leito, enquanto médicos calculavam dias de vida, o céu já preparava dias de ministério. Ele acordou. E quando acordou não era mais o mesmo. Ele não tinha só perdido massa encefálica, tinha perdido o velho homem. E nascido de novo em Cristo. Aleluia! Com sequelas físicas, mas com o espírito avivado, Júlio se levantou como testemunho vivo de que o poder de Deus não é teoria, é realidade. Ele começou a pregar, começou a evangelizar, a ir para a rua, pros becos, pras bocas, agora não mais como soldado do tráfico, mas como embaixador do reino dos céus. Ele diz, com a convicção de quem já esteve nos dois lados: o crime não dá futuro. Ou é cadeia, ou é cemitério. Ficar aleijado como eu fiquei é para poucos. Só quem tem promessa e chamado sobrevive. Muitos não querem o chamado, mas Deus escolhe mesmo assim. Eita glória! Agora prestem atenção nisso aqui. Júlio ficou 43 dias internado. Durante esse tempo não podia nem beber água. E sabe por quê? Porque o cigarro e as drogas tinham corroído o pulmão dele. A droga ofereceu prazer momentâneo, mas cobrou um preço alto. Essa perfume, Black Lança, bota numa garrafa de plástico e vê o efeito que ele faz. Ele só corrói o seu intestino por dentro. Só acaba com a tua saúde e com o teu fôlego de vida. Por quê?
e só acaba com a tua saúde, porque quando eu fui baleado, que eu parei de usar essas drogas, eu fiquei 43 dias internado no hospital, eu não pude beber água por causa da tosse, por causa do cigarro, não pude beber água. A tosse muito forte me fazia mal, e a mulher falou que o meu pulmão estava muito cheio de fumaça, estava muito poluído. E hoje em dia, 8 anos a fazer agora dia 5, que eu larguei tudo, eu tenho outro jeito de vida, outro estilo. Bem, outro estilo. Hoje eu sou saudável. Então vocês não é nessa que isso é só ilusão. Isso é uma coisa que te dá onda no momento, meia hora de onda. O lança-perfume, a balinha, te dá onda meia hora, 1 hora. Só isso. Vou te dar você, meu irmão, um conselho. Se embriaga no Espírito Santo de Deus. Anda embriagado com o Espírito Santo de Deus que você vai ver a diferença. Quase custou a vida. E ele alerta. A droga só destrói por dentro. Corrói o intestino, acaba com a saúde, tira o fôlego de vida. O prazer é passageiro, mas o estrago é permanente. Mas o que o mundo destruiu, Deus restaurou. Hoje, Júlio tem família. Tem saúde, apesar das sequelas. Tem missão. E tem algo que nenhuma boca de fumo pode oferecer. A certeza da salvação. E anteninhas, que contraste tremendo. Antes, a realidade dele era a prisão, o medo, a fuga da polícia. Hoje ele vive com liberdade não só física, mas liberdade de espírito. E a Bíblia garante isso em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também deixa um recado que é uma verdadeira bomba espiritual para a juventude que está se perdendo nas baladas, nas drogas e nas mentiras do diabo. Se embriague do Espírito Santo. Ande embriagado de Deus. Porque essa alegria é real, é duradoura. A droga te oferece uma onda por um momento, mas o Espírito te dá alegria eterna. Minhas anteninhas, isso não é só um testemunho. É um chamado. Uma convocação aos jovens, aos pais, aos irmãos e irmãs que têm alguém envolvido com o crime, com as drogas, com a perdição. Deus ainda transforma. Deus ainda chama. Deus ainda cura. E quando ele decide agir, ninguém pode impedir. Isaías capítulo 43, versículo 13. Minhas anteninhas abençoadas, depois de um testemunho desses, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vimos na história do Júlio César é mais do que uma reviravolta, é um ato do céu diante dos olhos da terra. E agora quero convidar você, sim, você aí do outro lado da tela, que talvez esteja enfrentando uma batalha espiritual, lutando com um filho envolvido no crime, com um parente nas drogas, com um casamento afundando, ou até mesmo você que sente que perdeu tudo. Presta atenção no que Deus fez com alguém que perdeu metade do cérebro, mas não perdeu a promessa. É hora da gente refletir profundamente, anteninhas. Porque quantos jovens hoje estão indo direto para o abatedouro espiritual, acreditando nas mentiras do diabo, achando que o crime é atalho para a honra, que a ostentação é sinônimo de sucesso. Mas como o próprio Júlio disse, Satanás te dá com uma mão, mas tira com a outra. Esse testemunho precisa ecoar, precisa ser compartilhado, falado, pregado, gritado nos telhados. Porque há muitos Júlios por aí, vivos por fora, mortos por dentro, esperando um tiro da vida para acordarem. Mas que tal se acordassem pela palavra? E se o próximo livramento que Deus quer dar vier através de você que está assistindo agora e vai compartilhar essa história com alguém que precisa? Minhas queridas anteninhas, essa história é um espelho da nossa missão. Não é só assistir e se emocionar. É agir. É fazer parte do mover. A Antena Gospel não é só um canal. É um exército de vigias espirituais, conectados com o céu e atentos aos sinais do tempo. E agora eu quero te perguntar, e quero que responda aqui nos comentários com toda sinceridade. Você conhece alguém que está hoje no caminho do Júlio de antes? Você acredita que um tiro de fuzil pode ser instrumento de salvação? Você já viu Deus transformar ruína em ministério como fez aqui? Você gostaria de ver o Júlio pregando ao vivo em sua cidade, em sua igreja, em seu bairro? Você já passou por um livramento tão impactante quanto esse? Comenta aqui, porque a tua resposta pode se tornar o início de um novo testemunho. Pode ser que Deus esteja te chamando para ser o próximo Júlio da tua geração, ou até o próximo canal de cura para outro Júlio que ainda está perdido. E antes de terminar, deixa eu te lembrar de uma verdade eterna. O diabo oferece bandejas de vaidade, mas o nosso Deus prepara mesas. Como está escrito em Salmo capítulo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Satanás oferece droga, Jesus oferece vida. O crime oferece prestígio, Jesus oferece propósito. O mundo oferece uma onda, Jesus oferece eternidade.
E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia em que Deus te diz: se eu fiz com o Júlio, posso fazer com você também. Agora, anteninhas, não fica só aí parado não. Se esse vídeo te impactou, curte agora esse vídeo. Esse clique teu pode fazer o algoritmo espalhar essa palavra. Se inscreve no canal Antena Gospel. Aqui a notícia vem com unção, análise e coração. A gente fala dos bastidores da fé com reverência e profundidade. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas agora, aquelas que estão distantes de Deus ou que precisam crer de novo no impossível. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma reportagem, testemunho ou denúncia dos céus que a gente traz. E nunca se esqueça, minhas anteninhas abençoadas. Quando tudo parece perdido, quando o corpo está fraco e o cérebro comprometido, ainda assim, se Deus quiser te usar, Ele usa. Porque milagre não depende de lógica, depende de propósito. Aqui é a Antena Gospel, onde cada cicatriz é uma prova de que o céu ainda escreve histórias com sangue, graça e glória. Até o próximo sinal e que o Senhor abençoe tua casa, tua família e teus caminhos com direção, proteção e transformação. Amém.